Olá, tá começando o 153º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos. E aí, quais são as novidades tão aguardadas que o pessoal tá falando aí do Google I.O., do Veo, tem novidades da Anthropic também. Semana agitada, hein? Nossa, semana passada foi recheada. O Google, como era esperado, né? Virou o saleiro de IA, que o Bruno Casemiro sempre brincou no ADT, né? Virou o saleiro de IA, anunciou. Foi um IA Fest, especialmente a Google I.O. A Microsoft também, né? A gente até falou, eles tinham feito evento na segunda-feira e com o Google evento na terça-feira. Aí logo na quarta ou na quinta-feira a Anthropic anunciou o Claude 4, né? O Opus, que é o mais parrudão deles, e o Sonnet também. E teve uma coisa, falando sobre o Google, foi interessante porque eles anunciaram uma coisa que o pessoal tinha até comentado que tinha aparecido para uma outra pessoa lá em um dos grupos, que são os Video Overviews do Notebook LM, né? Não tô sabendo, ainda não vi nenhum. Então, agora, basicamente, o que ele faz com os Audio Overviews, ele também vai passar a gerar vídeos. Que então medo. você sobe um documento, uma coisa assim, e ele faz um explainerzinho com um videozinho gerado ali. Bem interessante. Assim, infográfico, quase infográfico, né? Sei. Sei lá, tá falando no exemplo que eles deram, como faz terremoto, como é que faz... placas tectônicas. Aí tem lá como se fosse um recorte de meio 3/4 assim, mostrando, né, os vetores de movimentação das placas tectônicas, e um texto embaixo sendo lido no esquema de karaokê, assim, né, acendendo as palavras cada uma, e depois vai seguir explicando troca de imagem. Não é uma grande animação, uma grande produção, mas já é um comecinho de transformar ele mais multimodal ainda. Acho que esses video overviews vão dar um bom adianto para, especialmente, estudo. Né? Acho que feito do jeito certo, a gente vai falar sobre estudo com IA aqui nesse episódio, mas acho que pode ser um adianto, né? Sim. Os audio overviews ganharam mais controle também de duração, que é super curto, super comprido, você faz de 5 minutos até meia hora, aquela coisa bem extensa assim. Mas eu acho que o que mais chama a atenção de todo mundo, que está chamando a atenção de todo mundo, são os vídeos criados pelo modelo VO3, né? Nossa, o VO3... É Veo ou VO3? Alguns falam Veo, alguns... É Veo. Eu vou falar cada hora de um jeito que assim todo mundo se sente agora validado. Eu não sei também. Vamos falar VEL, né? Já que somos um português. Eu não conhecia, não sabia nem que tinha os anteriores, para você ver tanta coisa pra gente acompanhar, né? Mas eu fiquei realmente muito impressionada. E nós temos aí mais uma profissão ameaçada de extinção, que são os de atores, né? Imagina você criar um musical estilo anos 50, coisa que ninguém faz mais, né? Anos 40, anos 50, Technicolor, né? Aqueles musicais antigos, eles eram muito coloridos, né? Muito vibrantes, muito bonitos, mas a moda hoje é aquele negócio mais sombrio, mais escuro, mesmo em filmes que não são... que teria uma proposta mais autoastral, digamos assim, sempre são cores lavadas, né? Então, às vezes eu vejo um filme... Efeito Christopher Nolan. Pois é, aí eu vejo um filme antigo, assim, falo, nossa, mas é tudo tão vibrante, tudo tão envolvente, né? Que falta que eu sinto disso. Então, agora a gente pode fazer. Saindo de Nolan para... Vincent Minnelli? Não sei. Pode ser. Então, esse modelo, eu vejo isso, eu falo, é muito interessante, muito incrível, e que medo de golpes em cima de pessoas que são mais vulneráveis a não pegarem minúcias. Então, assim, todo mundo, a missão é mostrar pra família, papai, mamãe, vovó, ó como é que tá, toma cuidado, a hora que uma celebridade mandar uma DM pra você, entra aqui no meu grupo de investimentos, 50 conto por mês, você vai ter essas coisas, né? Minha mãe outro dia, coitada, minha mãe é super informada, tá sempre em cima do que tá rolando, ela caiu num golpe de Instagram também, de comprar um produto lá que nunca chegou. Então isso acontece, né? E isso vai reduzir bastante a barreira. Vai aparecer o George Clooney lá no Facebook dizendo que tá apaixonado por você. Exato. Meu Deus do céu. Então vale, primeiro, ver, eu vou deixar aqui na descrição alguns links de exemplos, né, do que está dando para fazer com esse modelo, e é impressionante, assim, o hiperrealismo,
como exercício artístico. Isso é uma coisa que eu aprendi conversando com a professora Paula Mastroberti no IA Sob Controle. Ela falou, cara, assim, como expressão artística, hiperrealismo é floreio, porque a expressão artística está em você pegar a ferramenta e criatividade, fazer coisas novas, mas reduzindo barreira de entrada de produção audiovisual, ainda mais que esse modelo agora ele consegue fazer diálogos também, ele não faz só vídeo, você põe para falar, o vídeo que ele cria, o personagem já está falando, quer dizer, eles deixaram aquilo multimodal muito interessante, né? E para passar a régua, acho que de coisas que tem um pouco, vão ter a ver mais cedo ou mais tarde com o nosso trabalho, eu acho que o AI Mode de busca do Google é uma interface completamente nova para você pesquisar e ele vai lá, tô visitando 70 sites aqui que eu tô pegando, etc, monta o relatório para você, tem a discussão que vale sempre chamar atenção para se eles estão entrando no site, você não está entrando no site, você está virando parte do problema que não tem solução ainda, que é como que a internet se sustenta, mas ele como um produto, é o Google aí também voltando, alcançando e talvez ultrapassando concorrentes como o Perplexity, o AI Overviews tomando conta da busca do Google. Só Sim. Estados Unidos, por enquanto, incipiente, o resto do mundo deve seguir nos próximos meses, mas eles apresentaram a visão deles para um produto de busca na era da IA com a chancela Google, né? Que é bastante relevante, considerando que o Google vive de busca, né? Vocês, ouvintes, vocês têm que fazer a tarefa de casa de vocês, tá? É muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Nossos familiares, pessoas mais leigas, não conseguem acompanhar todas essas mudanças na velocidade que elas acontecem, mas cabe a vocês que são mais próximos, que são mais afetivos, ou seja, eles vão ouvir vocês, então esclareçam, orientem, mandem tomar cuidado, e sempre são golpes voltados para cliques, likes, né, no caso desses posts de IA, de Facebook, que gera muito engajamento. Explique, né, aos seus familiares qual que é a importância desse engajamento para quem cria ele, sem falar nos golpes, né, Pix para lá, Pix para cá, loja falsa, agora com IA vai aparecer produto que não existe, pode ter certeza disso. Então, gente, os tempos estão mudando, mas vocês têm que colaborar também, ajudar a sua família, tá? Atualizá-los, vamos dizer assim. Exato. E uma coisa também, eu tô caçando aqui na lista, né? Eu falei que era a última coisa, mas outra que acho que é relevante também é o seguinte: no Chrome vai ter basicamente uma IA embutida no Chrome para você e a IA interagirem sobre o que vocês estão fazendo, vocês, né? Na navegação. Vai ter suporte a 2 abas por enquanto, afinal é o Chrome, mas em breve eles podem expandir isso e você vai poder interagir com voz, com assistente embutido no Chrome sobre o que está aberto no site. Eles vão passar a integrar isso de um jeito mais nativo, não só na navegação, mas no navegador, o que é interessante. E estava mais por baixo na pauta, acho que eu vou trazer aqui para cima também uma coisa que eles passaram a oferecer, que é para estudantes, inclusive no Brasil, o Gemini Pro, que tem até acesso ao notebook LM Plus, o Google One lá de 2 tera, gratuito por 1 ano e meio para estudantes. Isso está no Brasil disponível, né? Se você confirmar seu e-mail estudantil, aí claro, levou 20 minutos, o pessoal descobriu que pode criar um e-mail fake.edu e pronto, já está lá, já consegue ativar a oferta e vai poder usar, né? Então, o Google falou que no ano que vem, mesmo antes desse prazo de 15 meses, né? A partir do começo do ano que vem, eles vão validar de novo o e-mail de todo mundo para garantir que o pessoal continua estudando, né, na instituição que eles falaram que estudavam quando cadastraram, mas interessante eles colocarem isso na mão de estudantes, porque é que nem a piada do dogma que o Kevin Smith fez sobre a Igreja Católica e a indústria tabagista, né? Pega o interesse quando é criança que você facilita a sua vida, você fideliza para sempre, né? Então eles estão meio fazendo isso só que com estudantes, né? Exatamente. Estudante usa, ou então tá aprendendo a usar, então de repente vai realmente fidelizar e a tendência a continuar preferindo os serviços deles para depois de formado e entrando no mercado, todo como profissional, aumenta. Claro, a gente, né, tem nossas ferramentas favoritas, então, e 15 meses, né, Marcos, é tempo pra caramba. Pois é. Dá para você ficar bem íntimo de todas as ferramentas de uma forma que, terminado esse prazo, você não consegue mais ficar sem elas, né? Isso é uma coisa interessante, porque essas ferramentas todas, elas vão passar a contar com o quê? Com o que eles estão chamando de memória, certo? As suas interações, a promessa é que elas fiquem cada vez melhores, porque
o modelo vai consultar conversas passadas para gerar um resultado muito preciso para você. Como é que você sai disso? Como é que você abandona um ecossistema desse e começa do zero em uma outra ferramenta, já que tendo um histórico de 15 meses, por exemplo, das suas preferências, dos seus dados lá, do seu contexto? Então é o que eles chamam de lock-in, né? Como diria a Luciana Gimenez, muito pesado. Eu não sei como é que isso vai ser da parte de anticompetitividade no futuro. Você vai ter que ter uma portabilidade de histórico de IA, sei lá, mas vale prestar atenção nisso, né? Pensa bem onde vai amarrar o burro, porque vai ser difícil de desamarrar depois. Pois né? Muito bem, acho que o resumão, bem resumão aqui de Google I.O. é isso. Claro que vai ter link na descrição para quem quiser se aprofundar. Antes de começar com os follow-ups aqui sobre o último episódio, os últimos episódios, na verdade, deixa eu lembrar vocês, a área de trabalho está participando do IBEST 2025. Você pode votar todo dia, se você quiser, em 3 dos seus podcasts favoritos. E se hoje, por exemplo, você quiser passar na descrição, clicar para já cair lá direto com seu voto pré-preenchido. Existe pré-preenchido ou ele é preenchido? Enfim, você pode votar na área de trabalho e escolher também outros 2 podcasts da sua preferência. E isso fica, a votação está aberta até 12 ou 13 de junho, uma coisa assim. Aí isso para chegar no top 20, e aí vai ter a votação interna deles para escolher mesmo o que eles quiserem premiar. A gente está chegando pertinho ali do top 20, comparado com como estava quando a gente descobriu, né, que estava participando ali da votação. Então vamos ver quanto vocês conseguem seguir fazendo a gente subir para chegar pertinho lá do top 20. Então na descrição você clica ou toca, já cai lá para você poder votar. Obrigado a todo mundo que está mandando para gente. Eu estou fazendo todo dia. Obrigado a vocês que estão fazendo isso, tirando um minutinho do dia de vocês para ajudar a gente a incomodar no top 20 ali. E recomende para os seus amigos, familiares, pessoas que estão querendo se diferenciar profissionalmente, né? Tá difícil hoje em dia, o mercado tá muito concorrido, e essas ferramentas aí agora são a porta de saída para uma crise de emprego que a gente está vivendo, certas áreas muito saturadas, né? E não adianta, a gente brinca aqui, né, que a profissão de ator, até a profissão de ator vai desaparecer, mas na verdade haverá um remanejamento, e quem tiver na dianteira, com certeza vai ser um profissional mais requisitado. Então, recomende aí aos seus familiares, seus filhos, pessoal que gosta de tecnologia, pessoa da área de finanças, que IA também tem tudo a ver com finanças, área do direito, área médica, nossa, tantas áreas, né, Marcos? Dá para todo mundo usufruir aqui do que a gente passa no área de trabalho e todo mundo crescer junto. Exatamente. Agora eu vou juntar uma coisa que o pessoal mandou e compartilhou no grupo com uma notícia que eu detestei ser o mensageiro do caos pra você, Bia, essa semana. O graveyard. Mas eu falei, deixa eu avisar, Bia. A Mozilla anunciou na semana passada que eles vão encerrar o Pocket, o serviço favorito da Bia de Read It Later. Né? Então. Existe de lá pra cá a notícia de que talvez eles sejam, sei lá, salvos, eu não sei se essa é a palavra, que a Mozilla falou, a gente tá aqui refocando, né, no Firefox, então a gente tá tendo... Exatamente, o que eles estão pensando em fazer é o seguinte, né, ressurgiu das cinzas nessa, sei lá, desde faz uns meses, do começo do ano, uma coisa assim, o Dig, que era um serviço, assim, a internet das antigas, o pessoal vai lembrar, né, de recomendação de site, aquela coisa assim, o Dig quer salvar o Pocket, mas aí nesse momento o Pocket está com os dias contados, eles estão dando ali um prazo que vai ser meio rápido para o pessoal pegar os dados, baixar a informação, etc. E aí, Bia, como é que você está reconfigurando a sua vida digital, assim, aí, com a possibilidade de não ter mais o Pocket? É uma notícia triste, né? Mas desde que a Mozilla comprou o Pocket, parece que ele parou de inovar, né? Aquela ferramenta de curadoria. Eu tinha mais de 2.000 pessoas lá me seguindo no Pocket, porque eu recomendava artigos, era muito prático, né? Então a pessoa que queria fazer as leituras da semana, leituras mais prolongadas, eu sempre, toda semana eu postava lá sexta-feira minha seleção de artigos, assim, pro fim de semana. Isso acabou, né? Eu já desanimei bastante. E, enfim, eu fiquei bem chateada, mas tem opções, tem alternativas, né? Eu vi que tem muita gente aí que já estava debandando do projeto, a própria Mozilla tem um pessoal dissidente aí que não concorda com as novas posturas, principalmente políticas, né, como fundação.
Os fundadores do Brave, aliás, são dissidentes da Mozilla, né? E agora eu tô olhando aqui, eu caçando alternativas, né? Eu tinha o Raindrop, que eu já testei, eu já falei aqui que não me adaptei a ele, tá? E atualmente eu fiquei com 2 alternativas que eu tô testando aqui, quer dizer, testando uma eu já conhecia, que é o Instapaper, né? Usei há muito tempo. Sim. Resgatei minha conta aqui e falei, nossa senhora, tem artigos de 2014, 2015. Bastante coisa antiga, né? E o outro é o Paperspam, tá? O Paperspam me parece muito mais rápido que o Instapaper, mas eu não sei se é porque eu já tinha conteúdo no Instapaper, mas eu salvo artigos depois, na hora que ele tá transferindo, carregando, demora pra caramba. Então, não sei ainda, eu preciso de mais alguns dias, aí mais uma semana pelo menos, para usar os dois lado a lado. E, claro, são versões aí gratuitas que se você quiser alguma coisinha a mais, você vai ter que pagar. Eu pagava pelo Pocket, né, para ter os highlights. Então, no modo gratuito, você tem um limite, acho que de 3 ou 5 highlights, alguma coisa assim, né? Eu uso muito para pautas aqui no podcast, na CBN. Então, às vezes preciso comentar uma notícia, daí tá um textão lá. O que eu vou comentar da notícia efetivamente, às vezes é só um parágrafo, o resto eu vou construir um raciocínio novo. Então eu não quero ficar procurando no artigo, eu abro na hora, eu tô no telefone, eu tô no ar ali, eu só quero o texto destacado, né? Então highlight para mim é muito prático. Mas o valor da mensalidade me assustou um pouco, porque o Pocket era bem mais acessível. Então vamos ver, gente. Mas eu digo que os 2 finalistas estão aqui no meu smartphone. O Instapaper, infelizmente, não tem um add-on aqui pro Edge, né, que é o navegador que eu tô usando. Aliás, eu quero até falar um pouquinho sobre por que eu tô usando o Edge, eu comentei lá no grupo, né. E, enfim, claro que o Chrome vai ter muito mais add-ons e extensões e tá sendo um pouco chato salvar as coisas a partir do navegador. Esse é o ponto fraco, né? Não se pode ter tudo. Quem sabe agora com a morte do Pocket o pessoal não dá uma turbinada, já que a concorrência entre os remanescentes vai aumentar. Não sei, vamos ver, né? Mas eu tô testando os 2 aqui, mais pra frente eu bato o martelo e conto pra vocês. Beleza, e nessa, falei que tinha uma alternativa, o Odilson compartilhou um projeto que é aqueles projetos self-hosted, ou seja, você vai lá no GitHub e monta a estrutura para você, etc., de Read It Later, que tem algumas, sei lá, umas ideias, uns recursos interessantes. O projeto se chama Leaf, eu vou deixar o link na descrição aqui pro GitHub, e ele tem um jeito de você acompanhar seu progresso em relação ao que você tinha prometido para si mesmo que ia ler depois, né? Tem a parte de arquivamento, tem tag também, você pode até dar like nas coisas, que é o jeito do pessoal usar para controlar melhor o que está acontecendo. Busca também de texto do artigo, para ficar mais fácil de você encontrar uma coisa que você tenha lido, ou que você queira encontrar depois para ler, que você lembra uma coisa que estava ali, que você viu rapidinho no texto, mas não está no título, você encontra desse jeito. Aí coisa de interface é sempre bem-vinda, né? Termo claro, termo escuro. A autenticação também já ali faz parte do projeto, né? Para você poder ter isso de um jeito um pouco mais seguro. E aí uma coisa que a Bia tocou agora, que é extensão do Firefox, para você adicionar uma página direto lá no projeto. O autor do projeto falou, gente, tô começando, tá aqui e tal, para quem quiser usar, depois vem aqui, fala comigo, faltou alguma coisa, feedback vai ser muito bem-vindo. Então, para quem quiser ajudar o desenvolvedor a fazer essa alternativa que é self-hosted, de novo, tem que ter um trabalhinho ali para você implementar no seu contexto. O link vai estar na descrição. Obrigado, Odilson, por ter compartilhado o projeto. Né? Valeu. E eu quero seguir aqui com uma pegada. O Lucas Henrique mandou algumas dicas de aplicativos e são temas meio perenes aqui do área de trabalho, que é coisas que te ajudam de um jeito ou de outro, ou mesclando jeitos de você acompanhar a produtividade. A Bia vai falar bastante sobre isso na segunda parte aqui do episódio. Mas o Lucas mandou o Bright, que ele falou que é o aplicativo de lista de tarefas mais completo que ele já viu, e também um outro chamado Tweak. Esse Bright é interessante que ele tem para Android, tem para o iOS, tem para Windows também, tem Pomodoro integrado, aquele jeito de você ir blocando o tempo de produtividade e o tempo de descanso para você não deixar a peteca cair, e tem também espaço para você alternar entre as tarefas pessoais e a parte profissional. No site, eles explicam que se propõem a tentar ser bastante coisa. Então, lista de tarefa diária, acompanhamento de meta, parte de calendário, né? Então evento,
junto de acompanhamento de meta, construção de hábito, a gente falou sobre isso também, que tem apps que fazem isso, ele se propõe a fazer isso também, monitorar projeto, né, o desenvolvimento de mais longo prazo de projetos grandes, tem parte de equipe, colaboração em equipe, nota, e, assim, parece ser bastante flexível. Eu fico assustado quando o aplicativo independente tenta fazer tanta coisa ao mesmo tempo, mas se o Lucas falou que é o mais completo que ele já viu, acho que vale, pelo menos para quem está atrás de alguma coisa assim, fazer um teste, né? Ir atrás de uma espiadinha. Né? O pouco que eu vi ali, ele é um canivetão suíço, tá, gente? Ele não é aquela lista de tarefas que você vai dando check, 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 tá? Então você consegue monitorar os seus projetos, né? O tempo que você se dedica ali, né? Você usa um pomodorozinho integrado, tem as homes, né? Pessoal, profissional. Ele é um oposto do Todoist, vamos dizer assim. O Todoist ele é poderoso, mas minimalista, tá? O Bright, eu entendo que ele já é para um público que mais hard mesmo, que gosta de monitorar hábitos. De repente você tem vários apps separados para isso. Tem o de Pomodoro, tem o gestor de hábitos, tem a lista de tarefas, de projetos. Então você junta tudo num ambiente só. Então, para isso, ele é bem interessante, tá? E tem para Android, tem para Windows, tem para iOS. Então, você vai ter ele em qualquer ecossistema aí. Faltou Mac, né? Pois é. Mas, enfim, é bem interessante, tá? Bem completão. E o outro que ele mandou é o Tweak, que é TWEEK, que se dispõe a ser um calendário minimalista, com lista de tarefas também. É interessante que você entra no site, ele já bota lá um calendário populado pra você ver como ele funciona na prática. Parecia que eu tava logado. Eu falei, nossa, eu já tinha conta nesse trem, nunca vi na vida. Mas não, é o jeito dele fazer o onboarding ali pra você. Tem pro Android, tem pro iOS também. E o conceito deles é fazer o seguinte, uma visão da semana do seu calendário com as tarefas, dividido por horas. Então é basicamente a visão de uma semana de um calendário, né? Só que eles fazem de um jeito que você consegue imprimir, se você quiser, também para ser uma lista, um template de lista de tarefas para você fazer. Eu acho que isso é importante para quem tem mais do esquema ali de papel e caneta, né? Que nem tudo fica no digital, acaba funcionando, né? Então eles têm o esquema de fazer codificação por cor para os temas, dependendo da tarefa que você quiser adotar. Tem a parte de notas com checklist e subtarefas para checklist também. Sincronia com o Google Calendar, que é interessante porque muita gente acaba usando, né? Tem lembrete, tarefa recorrente também. Então, para quem testou coisas assim no passado e não funcionou, vai que é esse. O link tá na descrição. Eu tenho múltiplos reminders, né? Já que eu vou falar um pouquinho hoje também de prioridades, a gente vai falar disso mais pra frente, já vou adiantar aqui para vocês um assunto que me perguntam muito lá no Work and Study With Me, lá que é o meu projeto para ajudar as pessoas a ficarem mais focadas e produtivas, que é esse negócio de colocar lembrete, coloca tudo num lugar só, coloca em vários lugares, como é que é? Eu, por muito tempo, eu gostava daquela visualização dos apps de calendário, que você tinha ali os compromissos do dia e as tarefas junto. Funcionava super bem. O problema é que o meu calendário hoje tá grande, a lista de tarefas tá grande, e ter uma visão com tudo junto começou a me estressar, porque visualmente não é muito agradável, não é minimalista, as visualizações na tela do smartphone fica tudo meio entulhado ali, não valeu mais a pena. Então eu prefiro ter o calendário e a lista de tarefas separado. Mas a Samsung, eles têm, assim como a Apple tem, também tem o Reminder, né? Não sei se é esse o nome no iOS também, Marcos? Reminders. Lembretes. A Samsung também tem o Reminders. E o Evernote também tem lembretes. E o Todoist também tem lembrete. O que eu faço com tanto lembrete? A questão é, o que você usa em cada uma dessas plataformas? Por exemplo, no meu Evernote, eu tenho além das minhas leituras ali, as coisas que eu faço, nada ali precisa de lembrete, exceto o meu prontuário médico. Então, quando é hora de check-up, quando é hora de visitas semestrais, visitas trimestrais a certos médicos, e quando eu faço um exame também para guardar o resultado, o resultado sai daqui 7 dias, pum, eu coloco uma cópia da guia ali da solicitação do exame para eu ter tudo num lugar só e coloco um lembrete para dali 7 dias. Aí, opa, deu 7 dias, já deve estar pronto, já deve ter o laudo com o resultado, né? Então eu já tenho tudo numa visualização só. Ele apita, tá ali o código de acesso, login e tal, perfeito, tá?
Então, é tudo muito bem, tem os lembretes muito bem focados. Agora, o Reminder eu estou usando especificamente para o Samsung Notes. Por exemplo, estava trabalhando aqui nas pautas do área de trabalho e eu estou com 2 notas. Agora eu migrei tudo para o Samsung Notes. As pautas do área de trabalho também estão todas lá. E ontem tinha um reminder ali para eu terminar de completar a minha lista ali, né, das pautas da semana. Então é legal porque já aparece junto ali, né? Ontem eu estava com o dia meio caótico, né, com médico, veterinário e tal. Então eu já tinha tudo mais ou menos junto ali e era só tocar no Samsung Notes, abrir e adicionar as informações digitando, assim como no Evernote. Então, são reminders separados, mas para tarefas muito bem específicas, tá? E todo o resto, principalmente quando não tem arquivo anexado, atachado, dá para dizer assim, né? Vai para o Todoist. O Todoist tem principalmente os lembretes recorrentes, né? Mandar as pautas da CBN, o que mais que eu tenho aqui? Deixa eu dar uma olhada. Tem muita coisa recorrente que funciona super bem, tá? Deixa eu ver aqui. As tarefas para manter a casa em ordem também. Fazer revisão do aquecedor a gás. Guardar as roupas, dobrar as roupas da semana. Uma vez por semana eu lavo todas as minhas roupas. Então são coisas que vão se repetindo ali constantemente e é muito fácil de dar um check. E eu não gostaria de ter, na minha visão de calendário, calendário com tarefas junto, que eu preciso trocar a roupa de cama, por exemplo, né? Porque eu sento na minha mesa para trabalhar. Então, eu prefiro que isso não fique à minha vista, mas fique somente lá no Todoist, porque todo dia de manhã eu abro, todo dia à noite eu abro também para dar os checks e colocar as próximas tarefas dos próximos dias. Eu faço isso toda manhã e toda noite, né, gente? Eu vou remanejando. Tem as coisas que eu não cumpri, então que eu mudo de dia ali, mudo para amanhã, para depois de amanhã, para outra semana. Então, às vezes é bom que as coisas não fiquem na sua frente ali, né? Você olha só quando você tem que olhar mesmo. Agora, as coisas de trabalho e estudos, não. É interessante estar junto com o calendário, porque são coisas que te tomam mais tempo, né? Você sabe que vai ter que dedicar um tempo maior. Tô vendo que eu tenho um compromisso tal, mas aqui eu também tenho que fazer esse outro relatório aqui. Então, eu já sei que eu vou ter que remanejar o meu tempo e aproveitar o meu tempo da melhor maneira possível, tá? Então, façam boa gestão dos seus reminders. Os reminders são seus amigos, tá? Não importa se é da Apple, da Samsung, do Todoist, mas deixem bem definidos os apps que você usa para as funções bem específicas de cada um deles, tá? Boa. Eu tenho uma técnica... Você começou a falar sobre isso dos aplicativos, né, que tentam fazer tudo, etc. Uma coisa que tem funcionado muito bem para mim é pegar esses apps que são mais poderosos, mas focar em uma coisa só que eles fazem muito bem para não ficar preso no ecossistema deles. Porque assim, um app que quer ser lembrete, calendário, lista de tarefas, read it later, e-mail, etc., vai ter alguma coisa que não vai ser boa. É impossível fazer uma plataforma ser tudo bom assim. E você fica preso ou presa nele, engolindo uma coisa que não é muito boa para poder usar todo o resto também. Então eu modularizei, né, em plataformas diferentes, a parte ou de calendário, de leitura. Eu não acho que é um jeito muito, sei lá, eficiente você depender disso tudo. Então assim, pega um desses apps e mora dentro dele na parte de lembretes. Mas não necessariamente quer dizer que você tem que associar o seu calendário a isso também. Você pode usar um app de calendário e more dentro dele disso. Porque às vezes o aplicativo, a plataforma tenta fazer tanta coisa que meio que confunde. E você falou, né? Você tem o Evernote tem lista de leitura, o Feedly tem lista de leituras, né, se pulveriza e esquece, sai do controle. Né? Então acho que esse foco pode ser interessante para... Quando a plataforma fizer muita coisa, foca numa delas que acho que pode ser mais útil do que você tentar morar dentro para tudo ali, porque nem tudo vai ser bom, né, no mesmo nível. Eu gosto de ficar dentro daquele ecossistema de acordo com a tarefa que eu estou fazendo no momento, né? Então, vocês que estudam, por exemplo, todas as minhas anotações de aulas e PDFs e leituras ficam no Samsung Notes. Então, eu já coloco ali, assisti essa aula aqui na terça-feira, eu vou estudar ela na terça-feira. Essa de sexta eu vou estudar no sábado, essa outra eu vou estudar no domingo. Então, fica o reminder dentro do Samsung Notes. E quando você reservou aquela horinha do dia para você estudar, você fica, o que eu ia estudar hoje mesmo? Né? Você não precisa abrir um outro app de tarefa, ficar anotando, estudar a aula tal, aí você coloca o lembrete. Não, tá tudo dentro ali junto com suas anotações de aula, como se o seu caderno universitário tivesse um lembretezinho, um
um flag, um post-it que você coloca ali, estudar isso aqui no sábado, estudar isso aqui no domingo. Pronto, perfeito, né? Então você vê os reminders quando você quer ver os reminders, né? Quando você abre o app para estudar. Exato. Agora eu quero dar uma dica que eu sei que muita gente que está escutando aqui o episódio já viu entre hoje que estamos gravando e dia seguinte, que é hoje que estamos publicando. Mas algumas pessoas serão pegas de surpresa. Esses fogos que você está escutando nesse momento aí pela sua janela, Bia, é que o WhatsApp lançou um aplicativo para iPad. Depois de 15 anos. Mas tinha fogos pra isso? Tinha gente ansiosa pra isso? Você tá de sacanagem, não Poxa! tô acreditando. É mesmo? Eu tenho certeza que alguém não vai dormir de alegria hoje por conta disso. Então, tá disponível. Tá? Então, acabou o pesadelo, pessoal. Instagram, será que um dia? Talvez um dia, mas agora pelo menos o WhatsApp tá disponível para iPad. Para quem, enfim, mora no iPad e mora no WhatsApp, agora pode morar num lugar só. A gente tem que ficar dividindo as tarefas e... Enfim. É um ponto de vista de cada um, né? Eu enxergo o WhatsApp como uma gigantesca distração, porque poucas coisas úteis, vamos dizer, tirando família, prestador de serviço, o crucial para o dia a dia, assim, de trabalho, assim, tem as plataformas para isso. No meu caso tem o Teams, tem o Zoom. Eu prefiro que seja assim, né? E tem empresas, né, conforme o pessoal lá do Mundo Sem Fio estava discutindo, que o compliance dá um puxão de orelha se as discussões saírem do Teams para WhatsApp, tá? Então, e a empresa tá corretíssima, porque tem informações, às vezes, sensíveis ali que não podem sair do ambiente empresarial, tá? Agora, o WhatsApp, para mim, eu fico até apavorada em gente que coloca a vida pessoal, profissional, tudo junto, assim, porque eu acho meio assustador. E o WhatsApp não é lá o mais inteligente dos sistemas, a gente sabe disso, né? É muito restrito, é muito limitado. Eu gosto muito mais do Telegram, né? Eu sinto mais paz, eu administro todos os nossos ouvintes aqui, todas as mensagens que chegam ficam organizadas. Eu coloco junto o que vai para pauta na pastinha de pautas, arquivo, a pasta de feedbacks, tem a pasta dos grupos aqui também. Então, eu sinto, assim, um certo alívio em administrar, porque o caos sai da sua frente. Agora, o WhatsApp é o extremo oposto. E eu vi no grupo aqui, quem que foi que comentou que o WhatsApp vai gerar um relatório, assim, em áudio, ou alguém estava desenvolvendo uma solução que agregasse os áudios do WhatsApp para gerar conteúdo. Eu só falei, Deus me livre e guarde os áudios do WhatsApp virarem conteúdo. Deve ser iniciativa independente. Eu não me lembro de ter visto alguma coisa específica disso. Mas já que as pessoas mandam áudio mesmo, né? Pelo menos se você puder dar uma saída disso que seja mais confortável para você, ok, né? Porque não mandar áudio, acho que aparentemente não é uma opção, né? Tem até aquele meme, né, um áudio do mecânico, né? Um áudio de 6 minutos, né? Você já fica apavorado. Eu morro de rir com esse meme, assim, né? Mecânico. Aí tá lá o áudio, 6 minutos. Meu Deus do céu. Você já sente um 2 segundos. Já põe a mão na carteira e fica assim, meu Deus do céu. Não, mas tem gente que manda áudio de 6 minutos pra falar que vai chover amanhã, né? Sim, esse áudio poderia ser do e-mail. Isso nossa, geralmente todo mundo tem uma tia-avó. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Então, minha filha, ela começa a voltar, né? Você faz uma pergunta simples, ela volta uma semana no tempo, conta tudo o que aconteceu na semana dela. E quando começa com então, você sabe que você está prestes a embarcar numa aventura. Então. Então, ai meu Deus. Então, deixa o WhatsApp lá no canto dele. Eu não coloquei ele no meu tablet, não quero. Apesar de eu ter no PC aqui, que eu sou meio que obrigada, né? Porque vem muita coisa por aqui. E eu deixo o celular mais longe, assim, não quero ficar pegando e respondendo. Eu respondo enquanto eu tô digitando aqui. Mas aquilo que eu já expliquei nos áreas de trabalho anteriores. Mudo da Silva, gente, pelo amor de Deus. Não coloque esse negócio para distrair a sua rotina, exceto a minha mãe, né? Para ela não ficar ligando pro IML caso eu suma. Mas para quem mora no WhatsApp, agora vocês finalmente têm acesso a isso. E o link vai estar na descrição com os detalhes. Agora eu quero trazer aqui um assunto antes da gente partir para a segunda metade do episódio, que foi... Eu vi ele pipocar de vários jeitos nessa última semana. Ele toca numa coisa que a gente tinha comentado por aqui, que é sobre
a forma como todo mundo, tanto alunos e alunas, quanto professores e professoras, as escolas e instituições, estão tentando assimilar as possibilidades e os riscos e os problemas de ter IA disponível agora para o pessoal usar para fazer lição, para estudar e também agora para corrigir. Eu vou trazer primeiro uma notícia que eu vi que chamou muita atenção do pessoal na última semana, que foi que o governo de São Paulo vai fazer um teste pequeno para usar uma ferramenta de IA para corrigir a lição de alunos. E é uma coisa que vai avaliar 5% só de exercícios de algumas matérias de correção para questões dissertativas e tem 2 categorias, basicamente, né? Para matemática, ciências, química, física, geografia e história, vai ter ali a correção pela IA e, claro, né, se o professor ou a professora quiser complementar, fazer comentário, beleza. E tem a parte de redação, que vai ter uma integração maior entre a IA e humanos ali para fazer a correção e dar a devolutiva, né? Isso, é claro, levantou uma polêmica gigantesca a respeito do pior cenário possível de usar a IA para corrigir a lição de casa, mesmo sendo um teste para algumas... Né? Existe o headline e existe o detalhe, a notícia, né? Sim. E sendo feito com cuidado, né? Vai botar no ChatGPT e vai mandar por e-mail a correção. Não é isso, óbvio que não é isso. Né? Tem gente que Mas vai quem achar, quer... hein, Max? Então, quem que... quer entender assim para poder criticar, fique à vontade, mas não é sobre isso que é a conversa e é a notícia, né? Gente, imagina uma prova de múltipla escolha. Por que um professor, um santo de um professor, vai pegar prova de 50 alunos e ficar fazendo cara crachá com letra, gabarito, ver se tá... Não, bota uma IA para fazer isso, já cria a planilha, em seguida já libera a nota para os alunos. Né? O professor ele tem que se atualizar, se dedicar àquilo que ele está ensinando, conhecer bem os assuntos, elaborar boas tarefas, construir boas aulas. Agora, essa tarefa robotizada, mecânica, de ficar conferindo gabarito, tem mais é que automatizar mesmo, né ou não é? E eu fiquei pensando no seguinte, né? Como isso parece mais voltado para questões dissertativas, a impressão que eu tenho, com base em nada, vocês que de fato ensinam e trabalham em instituições de ensino, me expliquem, mas a impressão que eu tenho é que a prova de múltipla escolha ficou um jeito muito fácil de operacionalizar em larga escala, medir o conhecimento. Mas uma prova dissertativa, além de medir o conhecimento, por base, você estimula outras ferramentas de alunos e alunas, que é o que a redação hoje em dia faz, que é você poder exercitar a construção de um argumento coeso e correto, né? Se existir uma forma de tentar operacionalizar a volta, talvez, de questões dissertativas, que eu sei que quem estou falando, não, pelo amor de Deus, eu não quero ter que escrever, não. Lamento, é assim que a gente aprende. Então, eu acho que é melhor do que só, entre aspas, ter o esquema de linha de produção de A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Você não oferecendo a resposta como uma das opções, eu acho que você vai preparar melhor as pessoas de um jeito mais abrangente do que só fazer xizinho ali. Mas, de novo, é o que me parece com base em quando eu estudei há algumas décadas e pensando hoje em dia como é que deve ser difícil você fazer a linha de produção de ensino com dezenas, centenas de crianças para ter que lidar semanalmente com prova, principalmente para medir conhecimento. Então, eu olhei com um otimismo cauteloso essa notícia, mas claro que não. Falei, que bom, vai botar no ChatGPT para dar por e-mail. Só para deixar bem claro que não é isso. Então essa parte eu acho interessante. Muitos dos nossos ouvintes são professores e eu gostaria de saber se vocês corrigem questões dissertativas a partir de um algoritmo, vamos dizer assim, que vocês criam. Né? O aluno vai ter que fazer certas inferências, né? Ele vai ter que raciocinar para chegar numa conclusão. E o professor, quando elabora aquela questão, ele nem vai ler tudo. Ele procura trechos, que seria esse algoritmo que eu falei, tem que mencionar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pelo menos isso que eu estou vendo na parte de epidemiologia, agora que eu estou na monitoria. Os gabaritos, mesmo das questões que você tem que escrever, desenvolver, e eu corrigi um monte de trabalho, eu entendi por que tem que ser feito assim. Porque como aluno gosta de encher linguiça, eu corrigi 3 atividades, eu li ele e falei, meu Deus, não precisava, não tinha nem isso na pergunta, né? Mas parece que antigamente o professor gostava, escrevia, nossa, ele gosta de mostrar conhecimento, que bom, vou dar uma nota alta. Eu segui o algoritmo que a professora passou, mencionou aquilo que ela falou que era mais importante, ela falava, isso aqui você dá nota cheia.
Se não mencionou, mas falou essa outra coisa aqui, você dá meia nota. Quando envolvia algum cálculo, tem que mostrar o raciocínio que te fez chegar naquele cálculo. Mostrou o raciocínio? Beleza. Acertou o valor final? Nem olha a construção lá. Se ele montou o raciocínio e o valor final está correto, não precisa ficar olhando cálculo por cálculo. Então, isso é um algoritmo, isso uma IA pode perfeitamente fazer também. Queria saber dos professores, que são nossos ouvintes aqui, se isso que eu estou falando faz sentido, se vocês aplicam e como que vocês gostam de corrigir atividades de alunos. Gostam de aluno que enche linguiça? Se encher do jeito certo, eu acho que vai ser mais recompensador para todo mundo envolvido, né? Eu já até aprendi, para os próximos anos eu vou falar, olha, não precisa explicar detalhe, não. Construa o raciocínio, chegou naquela conclusão e só. É 2 linhas, gente. 2 linhas você consegue responder a questão, tá? Por favor. Agora, seguindo no vetor, né, a gente falou sobre IA para corrigir lição de casa, agora IA na sala de aula mesmo. Uma outra notícia que virou polêmica, espalhou bastante, foi que uma aluna pediu reembolso da faculdade porque o professor usou IA para preparar a aula. De novo, esse é o headline chamativo, né? E não quer dizer que ele jogou lá ChatGPT. Faz aí que eu vou dar uma volta e me mandou por e-mail. Não, né? Parte da preparação da aula, parte do processo, usando ali para validar, planejar melhor, o que, para minha impressão, não é um grande problema. Mas assusta a ideia de pensar, usou ChatGPT para preparar a aula. E nessa matéria que eu vou deixar aqui na descrição, uma das pessoas consultadas foi o nosso querido Elzo Brito, que já participou aqui, bastante ativo nos grupos também, que ele falou o seguinte, né, pode usar IA para ajudar na criação de aulas sem que isso afete o conteúdo da aula, né? O conteúdo tem que passar pelo crivo do professor, o que a Luciana Gimenez fala que é o human in the loop, né? Você usa, né, de mãos dadas ali. E também um outro professor de IA do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, que é o Lucas Chau, falou o seguinte, todo professor tem que conhecer e se manter atualizado sobre como é que funciona uma ferramenta de IA, e usar no dia a dia é uma ótima oportunidade de fazer isso, e conhecer a ferramenta até ajuda a identificar quando o aluno também está usando IA, seja do jeito certo, seja do jeito errado, que é o próximo passo desse vetor aqui do uso de IA na sala de aula. Mas apesar de chocar inicialmente a ideia, professor usou IA, assim, hoje em dia eu acho que quem não está usando para preparar a aula, tentar fazer o melhor jeito possível de passar o conhecimento naqueles minutos semanais ou horas semanais que seja, eu acho que pode acabar ficando para trás em relação a quem está usando. Não que seja o ChatGPT que vai te ensinar sobre a bacia hidrográfica brasileira, mas achar o melhor jeito de fazer isso, juntando com a experiência de vivência de aula mesmo, de quem já faz isso faz tempo. Os alunos pensam que é assim, né? O professor chega lá no ChatGPT e fala, monte uma aula sobre imunoglobulinos. Ah, pronto, ele faz tudinho. O problema é que nunca vai ficar do jeito que o professor quer, vai dispersar, fica sempre uma porcaria, tá? Eu gosto muito do Gama para criar as apresentações, por quê? Porque ele tem um editor de prompts. Aprendam a criar prompts. Esse é outro mantra aqui do podcast Área de Trabalho. Invistam seu tempo aprimorando seus prompts, que vale a pena. Então, o que eu fiz para montar a minha aula de imunoglobulinas? Primeiro eu vi lá com os alunos, eles não tinham tido a disciplina de imuno ainda, eu falei, putz, vou ter que fazer uma aula bem básica, né? Então, o que eu vou fazer? Eu olhei na bibliografia, beleza, vou falar isso, porque eu tenho aqui 20 minutos para dar essa aula. Então, é ir direto ao ponto, direto ao que interessa e direto ao básico. Então, eu construí o prompt baseado nisso, coloquei os tópicos, eu não desenvolvo muito texto porque não gosto de encher os slides de textos, tá? Além do assunto ser uma coisa que eu domino com o pé nas costas, né? Então não faz sentido eu pedir para um prompt para um IA montar um prompt para mim. Não, eu faço o prompt. O que eu não quero perder tempo? Ajeitando tabela, escolhendo tema, colocando título, combinando as fontes. Isso é que é chato pra caramba. Tem gente que gosta de design, mas não é regra pro professor, né? O professor tem que fazer um monte de outra coisa e realmente ficar pensando muito em design, estrutura ali, vai te tomar um tempo precioso que você podia estar fazendo coisas mais importantes. Isso sim eu deixo pro Gama fazer. Então eu vou lá no editor, eu monto todos os slides, o que eu quero em cada slide? Isso. Já coloco o texto completinho,
jogo lá no Gama e mando ele criar os slides. Aí eu escolho um tema de uma determinada cor, eu escolho as imagens também, porque IA não dá para gerar imagens da área da saúde, área médica, são sempre horríveis. Então eu já uso imagem de livros, ou então pego alguma coisa na internet, de boas fontes, porque imagem de IA a gente não tem condições. Até a imagem de apresentação da aula, assim, que eu usei no início, era muito linda, mas bem fora da realidade. Eu até falei isso na apresentação, olha que lindo, assim, só que isso aqui é uma representação didática, não é a imunoglobulina na vida real, né? Então tem que saber separar as coisas, beleza do que realmente importa. E quando tá tudo pronto, você montou seus slides ali, manda a IA montar, aí sim, pronto, você só fica fazendo ajustes e refinamentos depois. Agora, uma coisa que eu gosto de fazer muito depois que eu montei esses slides, eu gero um PDF e jogo lá no Claude, né? E falo, eu vou apresentar uma aula de 20 minutos sobre isso aqui. Você acha que o tempo tá bem dividido? Acha que eu vou cobrir todos os assuntos em 20 minutos? Aí ele estrutura para mim. Introdução, de 2 a 3 minutos. Aborde isso, dê ênfase nisso. Aí no outro, esse slide aqui tá muito prolixo, você pode dividir ele em 2. Isso é ótimo usar IA para isso. Realmente fica muito mais agradável para os alunos, tá? Porque, nossa, slide maçante para aluno, ninguém merece, né? Então ficam mais leves, menos informação por slide. O mais importante é o que você vai falar, então você não vai ficar lendo coisa de slides. É fantástico. Então o Claude ele fez esses refinamentos para mim e eu ajeitei no prompt lá, ou então ajeitei manualmente e ficou pronta a apresentação. Uma apresentação que você levaria um dia para fazer, eu fiz o quê? 1 hora, 1h30? Fica perfeito. Agora essa aluna da notícia aí que pediu dinheiro de volta, depois que eu professor faculdade, gente, é um curso de graduação. Será que ela pegou esse dinheiro de volta e mandou para OpenAI? Assinou o Pro de $200 por mês. Então, essa fica a dúvida no ar, né? Porque uma inteligência artificial não pega as coisas do ar e prepara a aula, vamos dizer assim, né? Então, tem algum esforço por trás de uma coisa que parece fácil, né? O que é muito engraçado. Mas, gente, o professor, ele ganha por hora aula. Ele tem que preparar as aulas e tal. Se ele puder otimizar isso e perder menos tempo com processos e ganhar mais tempo com a execução, poxa, é o sonho, acho que, de todo professor, né? Sem dúvida alguma. E concluindo esse vetor de trazer cada vez mais para dentro da sala de aula a IA, sabe uma matéria bem interessante, eu acho ela bem... Ela é pessimista porque a situação não está boa, no fim das contas, né? Sobre o uso de IA para trapacear em prova, lição de casa, uma matéria bem extensa do New York Magazine, repleta de exemplos. Fulaninha, colou. Fulaninho, pediu para refazer redação, foi jogar futebol, voltou, estava pronto, ele copiou, colou, trocou, botou erro de grafia para fingir que foi ele que fez, esse tipo de coisa, né? A matéria é super extensa, mas teve um ponto que eu achei interessante, que foi de um aluno que falou o seguinte: eu tô com medo da dependência disso para mim mesmo, porque é tão fácil e tentador usar que eu não consigo me ver não usando mesmo sem eu querer, é quase o Instagram, é o TikTok, sei lá. E ele fala assim, né, que o pai dele lembra quando ele viu, por exemplo, o primeiro iPhone, que ele falou, cara, isso aqui vai transformar a minha vida, eu vou usar isso todo dia. Ele fala, quando viu o ChatGPT, eu pensei a mesma coisa. E eu vejo o pessoal usando, e a intenção dele é usar do jeito certo. Mas até ele está tendo dificuldade com a tentação e a ideia de facilitar para si mesmo. E todo mundo que é entrevistado, que fala nessa matéria, fala assim, eu sei que eu estou me prejudicando, mas cara, eu não estou afim de estudar. O que se eu fosse adolescente ia ser exatamente o que eu estava pensando também, né? Então, dessa matéria inteira, que eu vou deixar aqui na descrição, eu gostei o que me chamou a atenção foi essa declaração específica desse cara que falou assim, eu tô tendo dificuldade para lidar com a forma como isso vai acabar facilitando a minha vida e me prejudicando, mas parece meio inevitável. É o craque da geração estudantil, o ChatGPT. Isso me chamou bastante atenção, essa autorreflexão e até a clareza de saber que existe perigo aí, né? E eu tava vendo as atividades dos meus alunos ali e tinha uma questão que um monte de gente ali claramente usou o ChatGPT. Porque ficou muito... não ficou idêntico, mas ficou parecido. E sabe que tem um truque bem interessante? Aqueles que repetem a pergunta na primeira linha, assim, de uma forma diferente. Eu acho isso muito engraçado. É muito de IA isso. Ou então falar que a pergunta que eu fiz é interessante.
acredito que tem aluno que postou isso na cara de pau. Por exemplo, qual que é a importância do tema X para a área Y? Aí começa a resposta assim. O tema X é fundamental e de suma importância para a área Y, que é extremamente fascinante. Eu falei, malandro, isso aí é ChatGPT. Então, o professor também tem que conhecer tudo isso, porque ele percebe, com o tempo, ele vai aprendendo a decifrar essas malandragens. E tudo isso, gente, tem aquele gosto de pão requentado do dia seguinte, né? O Wikipédia foi assim, lembra da Wikipédia? Todo mundo falando que ia acabar com a educação, que todo mundo ia copiar e colar da Wikipédia. Pois bem, com o tempo, né? O tempo é o senhor da razão. Então, quanto mais vocês ficarem por dentro dessas ferramentas que tem hoje para IA, banco de questão de IA, hoje em dia tem serviços aí que você assina que é para resolver questões de escola especificamente. Você aponta até a câmera, não precisa nem se dar o trabalho de ficar digitando, aponta a câmera ali que ele responde para você. Tem uns serviços que são realmente muito disruptivos e muito interessantes, que eles te ajudam a resolver uma questão de química, por exemplo, de física, que você tem que construir um raciocínio, entender por que é aquilo é daquele jeito e aí dar a resposta. Então, isso é muito legal e eu gosto bastante. Mas, na malandragem, né, quem quer só a resposta, né, diretos, preguiçosos, vão se estrepar, porque logo isso vai ficar descarado demais, né? Exatamente. Eu vi esses dias um livro impresso que alguém pegou e mostrou assim, tava lá escrito, o texto, normal. Aí o parágrafo seguinte, claro, eu vou ajudar você a reescrever esse capítulo na voz de não sei quem. Aqui está, 2 pontos. E seguia. No livro impresso, perpetuando o tropeço é feio. Né? Tem alguns romances da Amazon. Você soube disso? O pessoal que publica seus romances, tem gente criando romances inteiros por IA. Sim. E só que eles não perdem nem tempo revisando o negócio direito, né? Ficam uns ganjos no meio da história ali, e a pessoa tá lendo. O que é isso que eu tô lendo? Não tem nada a ver com a história. É a IA raciocinando ali a construção de um personagem, alguma coisa assim, que fica muito bizarro. Né? Mas isso tá... Eu lembro quando a Kara Swisher, jornalista de tecnologia, ia lançar o livro dela, o Burn Book, que é bem interessante, por sinal, para quem se liga em bastidor de história de tecnologia, etc. É meio fofoca também, mas é bom. Assim que ela estava para lançar o livro, apareceram dezenas de livros, tipo Kara's Misher, e uma foto de uma mulher parecida com ela na capa, assim, para vender na Amazon e vendendo, porque aproveitando que as pessoas estavam se familiarizando com o que era e comprando, ela precisou reclamar lá, falou, escuta, Andy Jassy, que é o CEO da Amazon, falou, pelo amor de Deus, né? Aí ela, que tem esse tipo de acesso, conseguiu contornar a situação, mas e os 99,999% que não tem, né? Isso a Amazon, principalmente, está tendo que lidar com isso e, nesse momento, não está ganhando a batalha, não. Nossa, tantos desafios pra gente enfrentar aí, né? Pois é. Agora, como a gente falou para a segunda metade do episódio, é a parte que, tradicionalmente, eu calo a boca e aprendo com a Bia. Ela preparou uma pauta bem legal a respeito não só de prioridades, mas também de organização de demandas, que é igual, mas é diferente. Ela vai falar por quê. A gente vai ouvir ela falar sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, se você assinar o plano anual por meio de expressvpn.com/adtrabalho, você ganha 3 meses de bônus no fim desse ano de assinatura. Se a sua vida é como a da Bia, que é extremamente móvel, você depende de Wi-Fi que você não conhece, que você não configurou, você não sabe como está a segurança, você não sabe quais dados são coletados, por quê, para onde que eles vão parar. Então, desde os sites, serviços, servidores, aplicativos que você acessa, por quanto tempo, a partir de qual dispositivo, quem é você, que é o principal do que você deveria poder guardar para si mesmo ou para si mesma, você faz isso com a ExpressVPN. Tudo o que você roteia pelos servidores dela é criptografado e nem ela sabe o que está acontecendo, o que é excelente para sua privacidade. Uma outra vantagem é para streaming, porque se você se conectar nos Estados Unidos, por exemplo, roteando a conexão pela ExpressVPN por lá e acessar o que agora chama HBO Max, por exemplo, de volta, você pode ver o catálogo de lá, que é diferente do Brasil, tem inúmeros serviços, tem aqui no Brasil que você pode assinar e passar a acessar sem perder em velocidade e estabilidade de conexão. Eles investem muito nessa parte estrutural e para ver como é fácil colocar
no seu telefone, no tablet, no computador, no roteador de casa, se você quiser, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, como eu uso todo dia, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por um mês e se você assinar o plano anual, você ganha 3 meses de bônus. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por deixar os profissionais móveis, como eu, mais seguros e mais tranquilos, principalmente os que usam muito Airbnb, né? Essas redes de Airbnb... Não dá para ficar sem ExpressVPN, não. Sem chance. Obrigado. E vamos lá, Bia. Me ajuda, Bia. Como que eu defino, agora que minha vida está de ponta cabeça, as minhas prioridades? Olha, tudo que eu vou falar aqui é a partir de micro dúvidas que eu fui coletando ao longo das últimas semanas aí. Eu prometi pro pessoal, prometo que eu vou fazer um apanhadão de tudo isso aqui e comentar numa área de trabalho, tá? Priorizar é uma tarefa muito importante para quem tem múltiplos papéis na sua vida, né? Como o Marcos, por exemplo, que tem a Gigahertz, tem um catatal de podcast que ele tem que cuidar, tem os lugares que ele escreve, tem a vida pessoal dele também, evidentemente, né? Então, uma abordagem que eu já faço aí há quase 2 décadas é separar, né, ter múltiplos calendários num ambiente só, né? Ou no Outlook, ou no Google, separados pelos papéis que você desempenha na sua vida. Então, sem essa de pessoal e profissional. Não, isso é muito restritivo. Você tem que ter o profissional para cada uma de suas profissões, vamos dizer assim. Suponha que você é um engenheiro, mas é um professor também. Então, você tem o seu papel de engenheiro e o seu papel de professor. Se você é mãe, mas também é profissional e também é estudante, você tem que ter um calendário para você que é mãe, né, para suas tarefas de mãe, para suas tarefas de estudante, para suas tarefas de profissional. E o eu, crie um calendário pessoal, para você não esquecer de você mesmo, né? As suas visitas ao dentista, mandar fazer o seu cabelo, as suas unhas, ir no salão, né? Se cuidar efetivamente, fazer atividade física. Então, para toda a administração da sua saúde, do seu bem-estar pessoal, você tem que ter um calendário separado de todos os outros, senão você vai negligenciar a si próprio, tá? E os filhos, à medida que vão crescendo, Marcos, eles começam a ter os seus próprios calendários também que você vai ter que incorporar, né? Uma tem aula de balé, o outro tem que ir no ortodontista, o outro... Então, são papéis diferentes, né? Eles começam a ter suas próprias agendas que você vai ter que dar um jeito de casar com todos os seus demais papéis na vida, tá? Mas é bom porque você tem a visão de tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu gosto muito de visão mensal e visão semanal. Então, com todos os calendários ali ao mesmo tempo, você vê se vai ter tempo realmente para fazer tudo aquilo que você se propôs, né? Deixar um espaço, não deixar todos os compromissos ali totalmente tomando a sua agenda inteirinha, né? Tem que ter brechas, tem que ter espaços em branco, porque as emergências surgem, né? São as contingências da vida. A sua máquina de lavar quebra, o seu filho tem uma dor de dente, enfim, todo mundo passa por isso, né? Então, é importante você ter múltiplos calendários, distribuir bem as suas tarefas e deixar espaços para as ações contingenciais, tá? Uma outra solução, né? A gente falou antes aqui de um aplicativo de tarefas que tem Pomodoro junto. De repente é interessante você ter um app para administrar o tempo que você gasta em inúmeros projetos. Por exemplo, você está estudando para um concurso, mas você está dedicando o tempo adequado para cada uma das disciplinas desse concurso? Então, um app como o Boosted, que eu gosto bastante e que eu uso, você coloca ali, cria uma lista de tarefas por projeto, tá? Cada projeto você pode colocar uma disciplina, por exemplo, e quando você está executando, você está estudando, fazendo questões, você deixa um timerzinho rolando ali, tá? Aí no final você pode ver a sua semana, ver como foi seu mês, ver se você realmente se dedicou, deu mais atenção àquilo que exigia mais atenção, se distribuiu bem o tempo para cada projeto. Então é fantástico, porque no dia a dia, Marcos, a gente não se dá muita conta de quanto tempo está gastando. É igual aquele gerenciador de tempo de apps do seu smartphone, você não vê o tempo que você gasta em cada coisa. Então, por que não pegar essa iniciativa que o seu smartphone já faz e você fazer isso com a sua vida também?
tá? Outra coisa muito importante é saber quais são as suas áreas de foco, tá? Quais são as coisas que realmente importam para você. Tem coisas que se você não parecem não serem importantes, mas que se você negligenciar vai se tornar um problemão na sua vida. Por exemplo, uma manutenção de um aquecedor a gás, por exemplo, uma coisa perigosa. É uma tarefa simples, você agenda lá a empresa para uma pessoa vir lá uma vez por ano fazer a manutenção. É uma tarefa pequenininha, mas é importante. A ideia é você evitar que tudo vire uma bola de neve. Com a saúde é a mesma coisa, né? Se você evitar as visitas periódicas no seu dentista, lá na frente você vai estar fazendo tratamento de canal, fazendo cirurgia, e aí sim a sua agenda vai virar um caos, né? Você vai, além de tudo, cheio de problemas para resolver, você vai estar com dor, vai estar desconfortável e não vai conseguir fazer nada direito. Então, quais são as áreas de foco que realmente importam para você como indivíduo, tá? Para começar, a saúde, manutenções médicas e odontológicas, coisas pequenininhas, mas que tem que ter uma atenção, não podem ser negligenciadas. Você faz atividade física? Isso é um outro problema que lá na frente pode desencadear problemas maiores. Sua alimentação tá boa, tá ruim, precisa de alguns ajustes, tá? Finanças pessoais, tem que dedicar um tempinho ali por semana ou por mês para administrar suas finanças, tá? E o seu aperfeiçoamento pessoal ou profissional? Você sonha em, de repente, fazer uma pós no exterior, mas o seu inglês não tá aquelas coisas. Você está dedicando um tempo ali para melhorar o seu inglês? E a questão mental, psicológica, você precisa de terapia, não tá dando conta de nada, sua vida tá um caos, você não tá nem sabendo como começar a resolver isso? Pode ser que você precise abrir um espaço ali e priorizar sua saúde mental. Mental e espiritual. Posso colocar tudo junto aqui porque são áreas correlatas, tá? E com relação à família, às vezes você é super eficiente ali na sua área pessoal, profissional, faz atividade física, mas e a família? Não está sendo negligenciada com isso, não? Seu cônjuge, seus filhos. Então, essas são as áreas de foco mais importantes que você tem que fazer um checklist todo ano ou todo semestre, fazer uma revisão, né? Como é que foi o meu ano no sentido médico, no sentido de atividade física, de alimentação, financeiro, aperfeiçoamento pessoal, saúde mental, espiritual, cuidado com a família. Então são checklists aí que com frequência você vai ter que voltar e ver se está realmente focando nisso, tá? Outra coisa importante sobre priorização é a questão do tempo, tá? Parece meio óbvio, mas tem gente que não se dá conta disso, mas as coisas que têm um deadline menor, você vai ter que aumentar a prioridade, tá? Mas isso não significa que você vai deixar aqueles que têm um deadline maior de lado, né? Você vai planejar o seu calendário mais lá na frente para você fazer tudo que tem que fazer no tempo certo e dando uma folga para não deixar tudo em cima da hora, tá? Por isso que é importante também quebrar projetos grandes em menores, né? Você vai estudar cálculo, por exemplo. Eu preciso aprender primeiro limites, depois eu vou para derivadas, depois eu vou para integrais. Tá, mas o que você vai fazer para aprender limites? Por exemplo, eu vou ver uma aula, assistir uma videoaula X, eu vou acompanhar o livro tal, aí eu vou para essa lista de exercícios, eu já separo as listas antes, vou primeiro para essa lista, depois para essa lista. Então são pequenas tarefas que, ao término delas, você vai dominar o assunto limites. E aí você vai poder passar para o próximo tópico do seu curso, tá? Então, quando você coloca como tarefas na sua lista de tarefas uma coisa muito grande, a tendência de procrastinar é imensa, né? Você não vai colocar na sua lista lá, aprender limites, estudar limites. Oh, meu Deus, por onde que eu começo isso? Você não vai pegar um domingo, aprender limites e dar um check na sua lista. Não funciona desse jeito, né? Então, veja a importância de você ter pequenos projetinhos aí todo dia, que no final da semana, no final do mês, somando, vai ser um projetão que você concluiu e vai te motivar muito, tá? Outra coisa muito, muito importante é monitorar tarefas delegadas, né? Eu lembro de uma frase em The Office falando que o Michael Scott era um grande delegator, né? Ele nunca faz nada ele mesmo. A questão é, tudo
pense, pode delegar tudo e não fazer nada, mas você vai ter que monitorar isso, acompanhar se as pessoas estão entregando aquilo que você solicitou. Então, quando você cria uma lista de tarefas, quando eu estava gerenciando uma equipe, eu tinha ali a pasta do projeto, eu tinha o contexto de tarefas delegadas. Aí eu ia lá, pedir para fulano fazer isso, pedir para o outro fazer aquilo, pedir para o outro fazer tal coisa. Então eu tenho tudo ali, as coisas que eu solicitei, e eu posso chegar lá. Fulaninho, fez aquilo que eu pedi? Fiz, tá aqui. Beleza, aí eu dou um check. Deleguei e ele cumpriu. Então, vocês que comandam equipes, que são gerentes, tá? E dependendo da equipe, é até interessante você criar um contexto ali para cada pessoa da sua equipe, cada membro da sua equipe. É assim que você acompanha o andamento do projeto, tá? E por fim, criar um Daily Notes. Você já ouviu falar de Daily Notes, Marcos? O Obsidian tem, o Evernote também colocou, e eu tô vendo que tem o Notion, acho que também, tô vendo que tem cada vez mais serviços criando a funcionalidade de Daily Notes. O que é? Sabe aquele bloco de rascunho que você deixa na sua mesa para ficar rabiscando ao longo do dia, que tá sempre do teu lado ali? Você bota de tudo. Inclusive. Então, bota um número de telefone, a pessoa falou, 10 horas eu preciso ligar para o outro, pro fulaninho, às 11 horas eu preciso lá alimentar o meu gato. Então, são coisas assim que fica do teu lado, assim, que você faz de um jeito rabiscado e que toda hora você tá ali conferindo. Mas vamos supor que você faça isso todo dia. Deixa um bloco de papel ali e você vai fazendo microanotações. Como é que você processa isso depois? Às vezes tem coisas ali que você não vai usar agora, né? Eu tenho uma dermatologista que eu vou ter que procurar mês que vem. Aqui anotei o nome dela, me indicaram ela. O que eu faço com essa informação agora? Tô com o nome, tô com o telefone, e aí? Você vai criar uma tarefa lá, vai colocar um alarme, como é que vai ser? Então, o Daily Notes basicamente é pegar todas essas pequenas notas do dia a dia, conjugar numa só, e a partir daí você quebrar em várias e colocar ali no calendário, priorizar, colocar lembretes ou não. Então o Obsidian tem isso. O Cal Newport, ele tinha uma abordagem interessante. Ele fala num dos livros dele que ele coloca uma nota TXT, uma notinha de bloco de notas ali na área de trabalho que fica o dia inteiro aberta. Então, e aí ele passa o dia ali colocando coisas. É bem interessante. Interessante se você passa o dia na sua mesa. Para mim, isso nunca ia funcionar. Mas, desde o Galaxy Note 5, eu uso o smartphone para isso, porque ele tem a função de tela desligada. Tô pegando ele aqui agora. Aí, quando eu tiro a caneta e puxo, ele abre uma nota de tela apagada automaticamente. Então, é só literalmente, só tirar a caneta e escrever. Mais nada, tá? Nossa, eu uso isso o tempo todo. Então, só que ele gera notas diferentes ali. Imagina que você tem um sistema ali, o Evernote, ele agrega tudo. Todas as suas notas do dia são assim, tá? Então, aí eu pego essas notas escritas à mão, de tempos em tempos. Às vezes não é todo dia, não. Uma vez por semana, quando eu vou fazer um planejamento semanal, tudo que eu anotei à mão, eu pego, organizo, jogo em outros lugares e aí eu posso apagar. Então, Daily Notes é bem útil para esse tipo de coisa. É nada mais, nada menos que o seu caderninho, aquele seu bloquinho de notas, né? Que nas eras analógicas a gente carregava com a gente o tempo todo, né? Um caderninho, uma caneta. O Franklin Covey criou uma seção nos planners dele para isso, né? Daily Notes. Quem é mais das antigas vai lembrar disso. Você comprava um refil lá chamado Daily Notes e deixava sempre em cima da sua mesa ali. Aí depois você pegava essas notas e distribuía em outras seções do planner. Bem legal. O David Allen, do GTD, ele tinha um inbox. E é uma tática que eu ainda faço meio que até hoje. Eu tenho um inbox, tudo isso. Tenho uma pasta chamada inbox no Evernote, porque tudo aquilo que eu não sei ainda onde categorizar vai ficar na área de entrada. E depois aí eu vou organizar e categorizar. Tá? O GTD, ele preconiza isso. E eu acho que hoje em dia, Marcos, todo app de projetos, de tarefas tem uma caixa de entrada, porque ficou uma coisa meio universal, né? Você não quer ficar pensando, que dia que eu vou colocar, prazo, vou colocar em qual categoria, em qual projeto. Não, é aquela anotação rápida, fica lá na caixa de entrada, né? Você só quer capturar, para não perder aquela informação, que isso já aconteceu com muita gente. Beleza, depois eu anoto. Já era, então você até lembra, nossa, tinha alguma coisa para eu anotar o que era mesmo.
Então o objetivo é facilitar. Uma caixa de entrada se anota ali rapidão, em segundos, aí para depois você ver, realmente, isso aqui, eu preciso processar essa informação aqui, tá? E aí depois que você colocou tudo naquele seu balaio, que é a área de trabalho, ou então o seu inbox, né? A área de trabalho que eu digo, a nota TXT que fica ali no seu computador, você vai organizar essas demandas, né? Uhum. Então você pode colocar num Todoist, como uma tarefa, com um prazo para cumprir, pode colocar no seu Notion, no Obsidian, para gerar uma pauta, né? Imagina que você tem uma ideia muito legal, Marcos, para um artigo que você quer escrever. Só que você não tem a menor ideia do que você vai fazer com aquilo. Então você cria uma nota nova, coloca só o insight que você teve. Não precisa ficar desenvolvendo, deixa isso para outra hora. Mas quando você abre ali, você tem todos os seus projetos e pautas e coisas. Sempre vai ter um momento que você vai... Agora eu tô pronto para desenvolver isso aqui. Posso te interromper e falar como é que eu tô fazendo para resolver esse problema? Claro, queremos saber, compartilhe. Eu tô usando o método milenar de mandar uma mensagem para mim mesmo. Nossa, verdade, eu esqueci de colocar isso nas pautas, mas tem muita gente que faz isso. E como que você faz a nota para você? O Note to Self. Tinha até um app chamado Note to Self, sabia? Verdade. Verdade. Desculpa te interromper, é que eu não queria esquecer de falar disso. Mas como que você faz? A gente pode montar a estrutura que for, às vezes o jeito mais cretino resolve. Isso pra mim é melhor que ter uma nota específica pra isso. E como mensagem, que você faz? Tô na rua. No papel, no bloco de notas, como que é? Não, mensagem do iMessage mesmo. Eu tenho um contato, eu mando pro meu contato. 3, 4 palavrinhas pra ele esquecer o que é, a hora que eu sentar a bunda na cadeira e se estiver procurando pauta, que tivesse notícia na hora de escrever, eu tô fazendo assim. Eu tenho isso também no WhatsApp e no Telegram, mas é assim, como é que eu vou explicar? É coisas que eu tenho que mandar pra alguém, ou pedir pra alguém, mas não naquele momento. E eu não quero pôr na minha lista de tarefas, eu quero deixar lá já o rascunho no WhatsApp pra quando surgir a hora, eu só dar um toque e disparar. Entendeu? Sim. Então não é bem to self, é para outra pessoa, mas ela fica num chat próprio, que só tem eu ali de membro, chamado rascunhos. E no Telegram, mesma coisa, eu tenho pautas de rascunhos, eu tenho transporte, que eu quero que fique em todos os meus dispositivos, às vezes é uma imagem, um gráfico, uma coisa, eu quero que fique em todos os meus dispositivos para eu poder mandar para alguém, ou sei lá, fazer qualquer outra coisa depois. E eu tenho um terceiro que se chama como? Do Work and Study With Me, também coisas que eu vou desenvolver no Work and Study With Me. Então, tá certo, Note to Self é muito legal, então anote aí na pauta também, que é bem interessante, mandar uma mensagem para si próprio, literalmente. E tem os lembretes da Samsung, né? É outra maneira de organizar as demandas, e eu já expliquei antes ali, né? Já abri um parênteses e falei como que eu uso, né? Eu vinculo especificamente a pautas e a coisas para estudar. Papers para ler, coisas para estudar, enfim. Tá no Samsung Notes, vai ficar no Samsung Notes. Mas é legal quando aparece no calendário junto, porque são tarefas, como eu falei, dispendiosas de tempo, né? Nossa, vou ter que dedicar hoje 1 hora ou 2 do meu dia para estudar isso aqui. Então já tá lá, aparecendo no calendário junto. Não é um compromisso, porque não tem hora para acontecer, por isso que não compensa você colocar ali das 8 às 9. Não vai ser das 8 às 9 que eu vou fazer, vai ser quando eu conseguir ajustar as outras coisas, né? Então, você coloca ali sem ter hora para acontecer, mas fica aparecendo ali junto com as demais atividades do dia. Eu dando uma espiadinha aqui nas categorias todas, fui anotando aqui no papelzinho do lado os pedacinhos que eu queria comentar, né? Eu vou comentar, eu acho que todas as dicas que você deu, é interessante, que eu tenho certeza que algumas vão conectar melhor com algumas pessoas, outras com outras, e foi tudo bem específico. Eu vou falar de um jeito um pouco mais geral, por exemplo, da áreas de foco, né? Tá. Eu vi uma vez o CGP Grey, que faz aqueles vídeos super explicativos de YouTube. Ele fez uma comparação, eu lembrava com, sei lá, dimmers. Você tem várias luzinhas, cada uma categoria. Tá. Você tem um orçamento de energia para gastar e deixar acesa. Então eu penso muito nesse jeito, assim, né? Eu vou usar uma outra analogia. Você tem uma jarra com um líquido. Você tem um monte de copo. Um copo é de manutenção médica e odontológica, o outro atividade física, o outro alimentação, finança pessoal, os exemplos que você deu, né? E você vai, dado o que você consegue fazer naquele momento, você vai priorizar. Você não vai conseguir fazer tudo, não dá para fazer tudo. Nem tenha
nem parta da expectativa que vai rolar. Não vai. É frustração na certa. Então fala, putz, pro meu contexto imediato, equilibra o que é mais urgente de verdade e o que você mais quer fazer. E você equilibra essas duas coisas e pega essa jarra com o seu orçamento de tempo, esforço e vontade e distribui nesses copinhos. Né? Não dá pra fazer tudo. Todos iguais fica tudo meio ruim. Então você prioriza mais pra lá, mais pra cá. Então eu vejo assim, quando eu tava com um pouco mais de tempo livre, né? Aí, putz, dava pra ir na academia, isso também junta com o quê? Ah, vou lá, tenho personal com a academia e vou na nutricionista pra ela fazer o plano certinho, porque tô fazendo a corrida junto com a academia, etc, etc. Nessas últimas semanas, óbvio que não dá pra fazer isso. Eu fiz as pazes com a ideia de que não dá pra fazer isso e tudo bem. Agora eu vou organizar outras coisas que eu preciso fazer e entre uma coisa e outra aí deu pra priorizar, por exemplo, a parte médica, fiz o check-up no começo do ano, remanejo algumas coisas pra poder fazer isso. Então eu acho que é sempre não tentar equilibrar todas as áreas de foco, mas priorizar. Pensa em 2 etapas, né? O que é o importante que você precisa fazer e o que você quer fazer porque você precisa para si. Não, e isso entra, por exemplo, acho que o que você precisa fazer de qualquer jeito, manutenção médica, odontológica, atividade física, talvez um pouco menos dependendo do contexto de cada um. Né? O que você quer fazer? Dedicar o tempo para a mente e espiritualidade, que também é importante. Mas na lista de prioridades, algumas coisas acabam saindo da lista de tarefas um pouco mais fácil do que outras. Né? Importante é você lembrar que todos os copinhos têm que ter um pouquinho de água ou talvez um pouco mais de água em algum momento. Mas não vai ser sempre. Não dá para todos os copos terem mais água do que os outros. Impossível, né? Então eu penso muito nisso e cada vez mais eu faço as pazes com a ideia de que, putz, não dá. Beleza, num outro momento, a hora que muda... Ou quando inevitavelmente mudar o meu contexto, vai dar para eu focar mais nas outras coisas que nesse momento eu tô ou negligenciando ou optando por não dar tanto foco, porque é assim que funciona, né? Por mais corrida ou tranquila que esteja a sua vida, não vai ser assim. Pelos próximos 4 meses vai ter alguma coisa diferente, né? Acontece um imprevisto, o contexto muda, as circunstâncias mudam, então acho que aprender a lidar com a ideia de que dá para ir administrando em grandes arcos essas coisas todas e funciona. Para mim, é interessante que a gente já tinha tocado nisso há algum tempo, como tentar organizar o máximo possível as tarefas que você tem que fazer com calendário, lembretes e a lista de tarefas que, diferente dessas coisas todas, às vezes papel e caneta é sim, como é que chama? O Daily Notes, né? Eu estranho a ideia de, por exemplo, deixa eu anotar um negócio aqui, peraí, vou apertar comando espaço, carregar Evernote abriu, vou lá em Daily Notes. Eu já escrevi 3 palavras aqui, ou me mandei uma mensagem e já resolvi isso, né? Então, mas essa ideia do Daily Notes, eu acho que ela é boa pra... Não importa o quão digital ou analógico você seja, um papelzinho desse do lado. Eu tô vendo aqui, assim, de anotações dos últimos dias. Eu tenho aqui no pedaço de papel, no caderno. Tem tá escrito só, Parakeet, que era o modelo da NVIDIA que eu queria testar. Aí tem números, riscado em cima, já não sei mais o que era. Tem 2 intervalos, das 8 às 4, meio-dia às 8. Não sei o que é também. E um Evernote circulado. Por isso esqueci na semana passada de falar do Evernote do IA. E é isso, assim, é a memória RAM analógica. Você anota ali para ficar guardado ali, uma coisa temporária que você, beleza. É bom ter até um caderno inteiro só para isso, que depois você pode voltar no tempo e folheando e falar, nossa, olha quanta coisa pequenininha que eu fui... Algumas você vai lembrar o contexto, algumas você não vai, né? É que nem as live fotos do iOS, que você vê a foto, você aperta, ele aparece um videozinho, né? Um pouquinho mais de contexto, como é que estava a sua vida naquele momento. Acho que Daily Notes funciona super bem, pelo menos para mim, com uma coisa dessa. E a parte de operacionalização mesmo, aí vai muito de cada um, que você falou, por exemplo, desde o Cal Newport com a nota aberta lá no área de trabalho dele, até Evernote tendo, as ferramentas que tem parecidas, né, Obsidian, coisa assim, aí vai muito mesmo de cada um. E se nada do que a gente falou aqui é o que funciona para você, mas você já sabe o que funciona para você, manda pra gente. A gente vai estar louco para poder comentar e aprender e talvez divulgar para mais pessoas que falam, putz, agora sim, essa dica funciona bem com o meu contexto, acho que essa eu vou testar. E pode ver se funciona ou não. E acho que isso já deu bastante pano pra manga pra pessoa pensar, né? E talvez adotar, refletir como é que dá pra ajustar o dia a dia. Gostei bastante dos 2 guias, né? De organizar demandas e também de definir prioridades. E cuidado com papeizinhos soltos, tá? Eu acho que isso aí é a pior coisa, a maior inimiga da produtividade, essas notas em papeizinhos que ficam soltos.
tá? E o pessoal mais velho, os pais são assim, né? Eles têm muita demanda, coisa que eles pedem pra eu fazer, né? Meu pai faz muito isso. Eu preciso fazer uma remessa de $60 pro fulano. Ih, pai, daí lá vem ele com um papelzinho na minha mão. Eu falei, eu vou perder isso aqui. Então, o que eu fiz? Eu dei um cadernão berrante pra cada um deles e falei, sempre que vocês tiverem alguma demanda ou eu pedir pra vocês anotarem alguma coisa, não anotem em papelzinho, anota nesse caderno aqui, pelo menos vocês não vão perder. E se vocês quiserem mandar pra mim, faça uma foto e manda pra mim. Olha que prático. Aí fica salvo aqui pra mim também, eu não vou perder também. E todo mundo fica feliz e produtivo. Né? Então, cuidado, isso vale para todo mundo, mas oriente a família de vocês também para parar de anotar coisas em papeizinhos, tá? Uhum. E a gente deu um monte de dicas, de sugestões, mas a gente quer ouvir de vocês também. Como é que vocês priorizam suas atividades do dia a dia? Vocês já experimentaram essa tática do Daily Notes, seja com analógico, seja com digital? Como que vocês administram a sua vida na sua mesa de trabalho, ou então a sua vida mobile, ou então a sua família? Se tiver dicas que funcionaram muito bem, ou então aquelas que não deram certo de jeito nenhum, porque é bom compartilhar os erros também, né? Pra gente não cair na mesma cilada. Mandem pra nós aqui, eu tô super à disposição aqui no Telegram, recebendo todas as demandas de vocês, sempre muito bem organizadas em pastinhas, em grupos. O meu Telegram é @biacunzi, e lá vocês podem mandar dicas, links, depoimentos, fotos, qualquer coisa, tá? A gente vai analisar com carinho. Excelente. Para falar comigo, se vocês quiserem, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Transferência e a Fonte. Para a Lura, apresento o IA Sob Controle. Escreva agora para o 95 Mac. Lembrando que se vocês quiserem encontrar os links do que a gente comentou, gigahertz.fm/adtrabalho/153, ou também nas notas do episódio no seu player de podcasts. Obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que mandam de inúmeras formas as perguntas, os follow-ups, as dicas, os feedbacks, pra gente poder deixar aqui o episódio espera, né? O podcast cada vez mais bacana. Obrigado a você, Bia, por ajudar a gente a ter uma vida cada vez mais produtiva. E a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.